A gente fala tanto do Ministério da Fazenda, de quem vai ser o ministro da Fazenda, do Planejamento, que não percebe talvez o mais grave ponto cego da equipe de transição. É o grupo dedicado à política de comunicações. É interessante ver esse grupo por um motivo muito simples. Explica muito do grande lapso do PT. Vocês assistiram durante a campanha a entrevista do presidente Lula ao Flow? Tem uma hora, o Igor 3K pergunta, né? Mas Lula, como é que a gente te acompanha nas redes sociais? Sei lá. É a resposta dele, sei lá. Lula, Lula até meio que brinca, né? Trata como piada, o vovô meio desligado dessas coisas da garotada. Ele não é um cara que passa o dia todo ali com o smartphone na mão. Na verdade, tem dezenas de histórias que contam dele até irritado quando durante uma reunião tem gente com o celular na mão. O Lula, o Lula não saca o vício em celular. Sabe aquela coisa de ficar de olho no Zap o tempo todo? Ele não tem isso. E você logo dirá, feliz dele. Pois é, olha, feliz dele, porque o raio desses aparelhos, eu vou te contar, são uma praga. O principal nome do grupo de comunicações é o ex-ministro Paulo Bernardo. O último tweet dele foi feito em 6 de janeiro, está prestes a fazer um ano. Antes disso, ele tweetou em 2020, uma vez. O tweet anterior, 2017. Em 5 anos, 3 tweets. Essa não é uma questão de idade. Tem muita gente na casa dos 70, como ele, que respira redes sociais. E tem muita gente na casa dos 40 que, como Lula, prefere nem ter de lidar com o smartphone. Só que o cara que lidera o grupo que vai ser responsável por desenhar a política do próximo governo a respeito das plataformas digitais não é um cara digital. A maior parte das pessoas que tem muito poder dentro do PT não são pessoas digitais. Deixa eu falar de saída duas coisas claras, tá? Uma das pessoas no grupo, a Alessandra Orofino, ela vive de conectar gente pelos meios digitais. Ela entende muito disso, vive na prática. Outro ponto. A primeira proposta do Paulo Bernardo é de copiar a legislação europeia para as plataformas. Olha, a ideia é excelente. O ponto não é esse. O ponto é que, assim como demonstrou em toda a campanha, o futuro governo Lula não está suficientemente atento ao digital. Não percebeu ainda o quanto não entende o digital. E assim não é capaz de compreender de onde veio o bolsonarismo. E aí tem uma coisa, olha, se não entende, não vai saber combater a maior ameaça à democracia brasileira desde a sua restauração. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? A gente vive digital. A gente está aqui tentando reinventar o velho jornalismo, o jornalismo tradicional, numa versão 100% digital. Porque se não tem jornalismo aqui, feito por quem vive aqui, com a linguagem desse mundo aqui, aí a gente não tem qualquer chance contra a desinformação, contra o radicalismo. Nós vivemos das suas assinaturas, são R$ 10 por mês, fazem toda a diferença. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Em 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger perceberam que pessoas com compreensão muito pequena a respeito de uma determinada área de conhecimento tendem a se considerar mais hábeis e fluentes naquele assunto do que de fato são. Nós chamamos a isso de efeito Dunning-Kruger. Quando você não entende quase nada de um tema, sequer percebe o tamanho da sua ignorância. Vamos falar em termos bastante claros, bastante práticos. Nós estamos num ambiente que é digital e social. Você talvez esteja me assistindo no YouTube ou no Instagram. De repente alguém enviou esse vídeo para você pelo Zap. Mas aposto que seja lá em que espaço você está me assistindo, há como você fazer um comentário e interagir com alguém. Para reclamar, de repente, do que eu estou dizendo, quem sabe até para elogiar. O ponto de partida é o início de uma conversa que não para em mim, só começa. Não importa qual sua rede social, você sabe o que é viver nas redes. Você sabe, por exemplo, que essa é uma experiência que dói. Você sabe que é uma experiência emocionalmente intensa pra cacete.
Você sabe como é a expectativa por likes, por respostas, por republicações. Sabe igualmente como às vezes lemos algo ou assistimos algo que realmente irrita. É meio inacreditável, né? Se estivéssemos com a pessoa numa mesa de jantar e ela fizesse rigorosamente o mesmo comentário, possivelmente a discordância seria super tranquila, mas na rede não, a gente fica irritado. E respondemos na lata, no nível da irritação. Você sabe, se vive nas redes, como que um comentário atravessado pode realmente doer, magoa. Talvez você saiba até como é viver um cancelamento. Quer ver uma pessoa extremamente próxima ao novo governo, que conhece intimamente como são as redes? Manuela Dávila. Ela acaba de lançar um livro que essencialmente nasce da difícil experiência que é se comunicar através da internet. Sabe qual é o ponto aqui? Se redes sociais fazem parte da sua vida, você entende de onde vem o bolsonarismo. Porque, essencialmente, você compreende duas coisas. O poder de comunicação que há nessas redes e como não há emoções brandas nelas, são sempre intensas. Um movimento político que nasce de ideias radicais, que reage na pancada a qualquer contra-argumento, que mobiliza seus seguidores como o bolsonarismo faz, só poderia ver como veio desse mundo digital. E não é trivial desmontar esse monstro, porque o problema não é brasileiro. O problema é de todas as democracias. Durante a eleição, a equipe no comando da campanha Lula demonstrou não compreender o bicho com o qual estava lidando. Quando o deputado André Janones entrou no jogo, para o bem ou para o mal, botou em curto-circuito a equipe de Bolsonaro. Mas isso foi no segundo turno e dependeu de uma única pessoa. O bolsonarismo ele segue sendo capaz de mobilizar uma quantidade grande de pessoas. Não tem sinal de que isso vai mudar. Essa semana, Paulo Bernardo andou dando algumas entrevistas. Falou que o plano do grupo de trabalho é copiar a legislação europeia. A ideia é boa. Regular as grandes plataformas digitais, isso não é trivial. Os europeus eles passaram 3 anos estudando o problema até chegarem a uma tentativa que faz sentido. Por um lado, as regras trabalham para diminuir o poder dos monopólios. As gigantes, elas passam a não poder mais usar as suas plataformas para esconder concorrentes e conquistar novos mercados. As lojas de aplicativos, elas tampouco podem ser uma única solução da matriz. Muitas multas muito altas vão vir para quem violar. Por outro lado, que é aí onde começa a ameaça política, as redes que usam algoritmos para impulsionar conteúdo passam a ser obrigadas a mudar o seu comportamento. Se você quer saber por que um post apareceu na sua frente, essa resposta tem de ser fácil de achar. Ou seja, os algoritmos têm de ser transparentes, têm de ser compreensíveis. A ideia é que as pessoas sejam capazes de perceber que há um computador escolhendo o que elas veem com o objetivo de envolvê-las emocionalmente. Olha, a gente não sabe se vai funcionar. É uma lei experimental. Regular tecnologias muito novas que estão em constante evolução, isso é dificílimo. Mas, ora, ao menos essa saída foi muito estudada. E é uma boa ideia usarmos, no mundo todo, regulações muito parecidas. É mais fácil para as plataformas se adequarem. Então o grupo de trabalho pode terminar oferecendo uma boa pista para o governo começar. O problema é o que a escolha dessas pessoas diz sobre o futuro governo. Diz, em essência, que estão vivendo o efeito Dunning-Kruger. Não sabem o quanto não sabem. Não sabem, por exemplo, que precisam de gente que entende como as redes são. Tem muita gente na esquerda que entende isso. Tem muita gente na base do governo que entende. Tem uma quantidade imensa de pessoas na sociedade civil que é desse ramo. Há deputados federais e senadores que já trabalham com isso faz algum tempo. O Brasil produziu 2 leis de boa qualidade para o digital, tanto o Marco Civil quanto a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós não estamos mais em 2002. O governo Lula ele precisa ter gente muito digital espalhada em todos os ministérios. Quem não resolve sua vida com smartphone talvez não tenha noção de quão importante é que o governo seja digital. Esse é um ponto cego grave, tá? Alguém precisa se tocar. É desse ambiente que os movimentos antidemocráticos saem. Ele precisa ser ocupado pelos democratas, né?
Deixa eu encarar aqui essa crítica do Misael Lopes, porque ele está correto. E não acho que nós necessariamente discordemos, tá? Eu acho que o fato de os militares não terem tentado o golpe está muito mais ligado ao cenário internacional do que à nossa democracia. Nossa democracia permitiu muitas coisas absurdas nos últimos 4 anos. Pedro, posso lhe dar 680 mil motivos. Ele evidentemente está tratando do número de pessoas mortas pela Covid. Vamos lá, Misael. É evidente que o cenário internacional está diretamente ligado ao fato de os militares não terem tentado nenhum tipo de golpe de Estado. O fato de que todos os governos de países vizinhos, o governo americano, o governo britânico, a União Europeia, terem imediatamente reconhecido a vitória do Lula, isso está diretamente ligado a um toque para os militares. Cara, o secretário de Defesa americano falou que confiava no sistema eleitoral brasileiro, que o Brasil tinha uma democracia robusta e tudo mais. Quer dizer, é aquela coisa, olha, vocês não vão ter apoio internacional. Então, isso tem uma profunda influência. Além disso, o governo Bolsonaro foi um desastre, e não apenas na Covid. Você cita o exemplo da Covid, a gente poderia falar da Amazônia, a gente poderia falar da fome. A quantidade de problemas de altíssima gravidade que saem no rastro do governo Jair Bolsonaro, cara, a lista é interminável. A coisa que eu não tentei falar na nossa última conversa, no nosso último bate-papo aqui de resposta a vocês, foi que a gente tinha uma democracia perfeita, porque eu não acho isso. Agora, vamos para 1964? Em 1964, o golpe de Estado teve o apoio do governo norte-americano. Tinha um porta-aviões americano próximo das águas territoriais brasileiras, ali indicando que qualquer coisa tinha apoio. Foi chamada de Operação Brother Sun. Então, de fato, isso é uma condição que havia dada em 1964 e dessa vez não estava dada. Pelo contrário, a política de Estado dos Estados Unidos mudou, né? Em grande parte porque não há mais Guerra Fria. Só que não é só isso. Entendeu? Em 1964, grande parte da sociedade civil apoiava o golpe de Estado. Em 1964, grande parte do empresariado apoiava o golpe de Estado. Em 1964, grande parte da imprensa apoiava o golpe de Estado. Em 1964, eram conspiradores pró-golpe, estavam trabalhando ativamente para o golpe os governadores da Guanabara, que essencialmente é o Rio de Janeiro, e de Minas Gerais, Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Você não tem governador trabalhando por golpe de Estado nenhum no Brasil. Pelo contrário, se você olha o mais bolsonarista dos governadores eleitos, o Tarcísio de Freitas de São Paulo, ele está bem que escapando do troço. Né? Tá mais à vontade hoje com Gilberto Kassab do que com os bolsonaristas. Você teve uma imprensa, uma grande imprensa extremamente agressiva na cobertura do governo Jair Bolsonaro e extremamente defensiva da democracia brasileira. Você teve movimentos fortíssimos da sociedade civil, de grupos que se organizaram, manifestos pró-democracia, em grupos diversos que se reuniram e trabalharam, tudo mais. Você teve um Supremo Tribunal Federal que trabalhou ativamente, junto com o Tribunal Superior Eleitoral, pela democracia brasileira. Então, você junta tudo isso e junta o fato de que o eleitorado votou em Lula mais do que votou em Bolsonaro, mesmo que tenha sido uma vitória estreita. Então, desculpa, não é só, não são só as condições internacionais. Existe o fato também de que houve um movimento grande em defesa da democracia brasileira por parte de instituições que, não fazendo parte do Estado,
são parte da democracia, são sustentáculos da democracia. Quando você perde essas instituições, você perde a democracia. Quando essas instituições viram as costas para a democracia se perde. No entanto, quando essas instituições apoiam a democracia e lutam pela democracia, o que você tem, em essência, é uma democracia que está demonstrando resiliência apesar de um ataque profundo. O que me faz otimista em relação à democracia brasileira é o seguinte: a gente já tem algum estudo a respeito de o que acontece quando esses populistas autoritários tomam o poder, esses que corroem a democracia por dentro. E de casos de esquerda, como a Venezuela, a casos de direita, como a Hungria, o que a gente vê, em essência, é que, em geral, esses governos são eleitos e reeleitos e reeleitos e reeleitos. Eles conseguem dobrar a democracia. E a partir do momento que eles são reeleitos, eles conseguem começar a mudar as regras do jogo de tal forma que começa a ser cada vez mais difícil você derrubá-los. Só existem 2 casos no mundo de governantes desse tipo que, tendo sido eleitos, foram tirados antes do segundo mandato pelo voto popular. São Estados Unidos e Brasil. Nós somos casos únicos. A gente ainda tem que parar para entender o que faz de nós casos únicos. Mas isso não quer dizer que a gente não deva celebrar o fato de que nós sobrevivemos, cara. Entende? Celebrar o fato de que nós sobrevivemos e reconhecer o fato de que, caramba, nós temos uma democracia resiliente. Caramba, com a pesada tradição de intervenção militar que nós temos, dessa vez não rolou. E dessa vez não rolou, não porque eles, como sei lá, em 55. Em 55 eles tentaram e fracassaram porque houve um contragolpe militar, né? Dessa vez eles sequer tiveram força para tentar. Cara, tem um bando de general demonstrando insatisfação, entendeu? Um bando. Estão todos irritados. Todos irritados que vão ter que prestar continência para o Lula. Estão todos... E, no entanto, eles são fracos. Eles não têm força para fazer um movimento. Olha, esse troço é complicado pra cacete. É tenso, é difícil, nada está ganho. O fato de que o Lula está eleito agora não quer dizer que Bolsonaro não possa voltar daqui a 4 anos, ou um sucessor, talvez até cenário do pesadelo, né? Um sucessor mais inteligente do Bolsonaro não possa voltar daqui a 4 anos. Nada está ganho. Eu tenho trocentas mil preocupações. E a minha preocupação começa justamente com coisas como, tipo, esse governo precisa ir bem na economia. Esse governo precisa entender o buraco negro que é o digital. Eles precisam perceber que isso é um ponto cego deles. Então eu tenho muitas preocupações. Mas não vamos tirar da democracia brasileira os feitos que ela tem. A democracia brasileira melhorou o Brasil. Nós temos um Brasil muito melhor do que o Brasil que a ditadura deixou. E mesmo após esses últimos 10 anos de continuada deterioração, mesmo após esses 4 anos desse governo do pesadelo, a gente está aqui, a gente está de pé, a gente tem uma oportunidade. Vamos lá. Sabe, vamos... Eu acho ruim a gente só olhar com um olhar pessimista. Eu acho ruim que a gente não reconheça as qualidades que demonstramos. A democracia brasileira ganhou. Isso é importante. Isso quer dizer que temos uma democracia de boa qualidade? Não. Isso quer dizer que a vitória da democracia está garantida? Não. Mas olha, a gente fez uma coisa que
praticamente todos os países que caíram na armadilha que nós caímos não conseguiram fazer. O único outro país que conseguiu fazer o que nós fizemos é o país que tem a democracia mais longeva do mundo, a mais longa tradição democrática do mundo. Então isso que o Brasil fez não é pequeno. A vitória do Lula não é pequena. E eu não estou falando da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, eu estou falando da vitória de alguém que não é Jair Bolsonaro. O brasileiro preferiu alguém que não é Jair Bolsonaro. O brasileiro preferiu alguém que representa, que realmente representa o regime inaugurado pela Constituição de 1988, cara. Então, atentos, preocupados, críticos, mas essa a gente ganhou. Essa tem uma boa notícia aí, sabe?